Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados e os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus multiplica os pães e ele está preocupado, sente compaixão da multidão que tem fome. Essa compaixão de Cristo é porque eles precisam se alimentar do pão material, mas Jesus sente compaixão de cada homem e mulher na terra que não tem o que comer e que falta o pão espiritual. E Jesus quer multiplicar o pão. Cada vez que nós partilhamos o que temos, partimos o nosso pão com os pobres, Deus está multiplicando na nossa mesa e na mesa de quem não tem. Mas eu devo também me preocupar com o pão espiritual, com a Eucaristia. É interessante notar que Jesus pede que possa recolher aquilo que sobrou. Nós não devemos desperdiçar alimento. Aquilo que eu jogo fora na minha casa pode servir para alguém. Então nós temos que ter o hábito da partilha e evitar o desperdício. Mas recolher o que restou significa que nós devemos cuidar das minúcias do reino de Deus, dos pormenores. Dar atenção às pequenas coisas. Jesus não multiplica o pão e é indiferente aos pedaços que ficaram. Então nós podemos oferecer a Deus a nossa pequenez, o nosso pouco. E o pouco pode se multiplicar. Se cada um fizer a sua parte, pouco a pouco a humanidade vai se renovando. Irmãos e irmãs, a Eucaristia está presente neste milagre. Ao multiplicar os pães, Jesus está dando um sinal que ele vai ser o nosso pão espiritual, que ele se faz presente em cada hóstia consagrada. São Pedro Julião dizia: se não amam a Nosso Senhor na Eucaristia, é porque não o conhecem o bastante. Quem não entende a Eucaristia, quem não tem fé, não conhece o que significa este sacramento. Nós, cristãos católicos, precisamos passar horas em adoração diante de Jesus, porque nós sabemos que ali está o Senhor ressuscitado e nós o amamos. O Padre Pio dizia que somente por amor nós devemos receber Jesus Cristo na comunhão, já que somente por amor ele se dará a nós. Então, entrar na fila da comunhão
é viver a reciprocidade de amor entre nós e Deus. Deus nos ama e se entrega na Eucaristia. Eu amo a Jesus e o recebo na hóstia consagrada. Que possamos fazer ao longo deste dia a nossa comunhão espiritual ou sacramental, buscando no altar de Cristo a nossa fortaleza, buscando na Eucaristia a fonte de graça para cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.